Carl Jung revolucionou o entendimento da psique humana ao destacar que nossa mente não é composta apenas pelo que está consciente, mas também por camadas mais profundas, as quais ele denominou de inconsciente. Para Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas ou reprimidas, mas uma parte ativa da psique que influencia nossos comportamentos, decisões e reações. Essa parte inconsciente pode ser tanto pessoal quanto coletiva, sendo a primeira composta por pensamentos, sentimentos e experiências que preferimos ignorar ou que foram reprimidas ao longo do tempo. Já o inconsciente coletivo, um conceito inovador de Jung, é a ideia de que todos os seres humanos compartilham uma herança psicológica comum, um reservatório de imagens e símbolos arquetípicos que transcendem o tempo e a cultura. Esses arquétipos, presentes em mitos, sonhos e até nas culturas mais antigas, são expressões universais de aspectos fundamentais da experiência humana e estão profundamente enraizados no inconsciente coletivo. O inconsciente, portanto, não é uma abstração ou algo que podemos simplesmente ignorar. Ele influencia constantemente nossa vida emocional e comportamental, muitas vezes de maneira profunda e disfarçada. As emoções que sentimos, os medos que nos consomem e até mesmo os comportamentos que não conseguimos entender muitas vezes têm sua origem nas profundezas do inconsciente. Não é raro que nossas reações a eventos cotidianos sejam desproporcionais, ou que nos peguemos agindo de maneira impulsiva e sem explicação. Jung acreditava que essas reações descontroladas eram resultado de aspectos ocultos e não resolvidos em nosso inconsciente. Esses conteúdos não estão apenas aguardando para serem descobertos, mas buscam constantemente formas de se expressar, muitas vezes de maneira disfarçada. Dentro dessa vastidão inconsciente, existe uma parte particularmente desafiadora, que Jung chamou de sombra. A sombra representa os aspectos da nossa psique que negamos ou rejeitamos, geralmente porque não se alinham com a imagem idealizada que temos de nós mesmos. Esses aspectos podem incluir emoções como raiva, medo ou inveja, mas também podem ser qualidades que consideramos indesejáveis, como a vulnerabilidade ou a insegurança. Jung acreditava que a negação dessas partes de nós mesmos era a principal causa de sofrimento emocional, pois, ao não as reconhecer, acabamos projetando essas características nos outros ou mesmo vivendo em conflito interno constante. Para ele, a verdadeira cura emocional começa quando somos capazes de confrontar nossa sombra, aceitando e integrando esses aspectos como parte de nossa totalidade. Integrar a sombra é uma das tarefas mais desafiadoras do processo de cura emocional, pois exige que enfrentemos o que preferimos ignorar ou esconder. No entanto, Jung nos lembra que a verdadeira cura não é alcançada pela supressão desses aspectos, mas pela aceitação deles como partes essenciais do nosso ser. Quando conseguimos olhar para nossa sombra sem medo ou julgamento, quando podemos reconhecer nossas fraquezas, falhas e limitações com compaixão, começamos a trilhar o caminho da verdadeira cura emocional. Isso não significa que devemos ceder a essas partes mais sombrias de nós mesmos, mas sim entender sua origem, suas causas e como elas influenciam nossas reações. Esse processo de integrar a sombra é fundamental para a cura emocional, mas não é algo que ocorre de maneira instantânea ou fácil. Na verdade, é um processo contínuo e muitas vezes doloroso, pois exige que enfrentemos aspectos da nossa psique que nos incomodam e que nos desafiam. Mas a recompensa de confrontar nossa sombra é imensa, pois só assim podemos experimentar uma transformação profunda, tornando-nos mais autênticos, mais inteiros e, finalmente, mais plenos. Jung acreditava que a cura emocional está intimamente ligada a esse processo de integração. Quando conseguimos trazer à tona e compreender nossas partes ocultas, quando somos capazes de nos reconciliar com aquilo que temos medo de enfrentar, criamos as condições para uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Para Jung, a cura emocional não acontece de forma superficial. Ela exige um mergulho profundo nas camadas mais escondidas da psique, onde as feridas mais antigas estão enterradas. A cura verdadeira é um processo de reconciliação entre o que somos e o que sentimos, entre os aspectos conscientes e inconscientes do ser. Só quando conseguimos integrar essas diferentes partes de nossa psique é que podemos alcançar a plenitude emocional. A jornada de cura, portanto, não é linear, mas um caminho contínuo de autoconhecimento e aceitação. O processo de individuação, que Jung descreveu como a jornada para se tornar quem realmente somos, é o cerne da cura emocional. A individuação não é simplesmente sobre ser quem gostaríamos de ser, mas sobre ser quem realmente somos em nossa totalidade. É a capacidade de aceitar nossas forças e fraquezas, nossas virtudes e sombras, de forma plena e sem vergonha. O processo de individuação exige que olhemos para nós mesmos com honestidade,
que enfrentemos nossos próprios fantasmas e que integremos tanto os aspectos positivos quanto negativos de nossa personalidade. Ao fazer isso, alcançamos um estado de equilíbrio interno, onde podemos viver de forma mais autêntica e em paz com nossas emoções. Este processo de autodescoberta é um caminho longo e muitas vezes tortuoso, mas, segundo Jung, é o único caminho que leva à cura emocional verdadeira. Ao longo dessa jornada, somos convidados a confrontar nossos medos, nossos desejos mais profundos e até mesmo as feridas emocionais mais dolorosas. Mas, ao integrar esses aspectos de nossa psique, ao permitir que nossa sombra e nossos arquétipos façam parte de nossa identidade consciente, chegamos a um lugar de maior compreensão e harmonia interna. Por fim, a cura emocional junguiana não é apenas sobre lidar com o que nos aflige, mas sobre entender as forças que operam em nosso inconsciente e aprender a integrá-las de forma construtiva. Ao aceitar nossa sombra, ao compreender nossos arquétipos e ao viver de acordo com a nossa verdadeira natureza, podemos alcançar um estado de plenitude emocional, onde não somos mais governados pelas forças ocultas de nossa psique, mas sim pela integração harmoniosa de todos os aspectos de nosso ser. A ideia de arquétipos é um dos conceitos mais fascinantes e essenciais na psicologia junguiana. Carl Jung acreditava que, além das experiências pessoais e conscientes que moldam nossa psique, existia uma dimensão mais profunda, compartilhada por toda a humanidade, o inconsciente coletivo. Este reservatório universal contém padrões e imagens arquetípicas que são comuns a todos os seres humanos, independentemente de cultura ou época histórica. Os arquétipos são símbolos fundamentais que representam aspectos universais da experiência humana, como o herói, a sombra, a mãe, o velho sábio, entre outros. Esses arquétipos não apenas moldam a maneira como percebemos o mundo, mas também influenciam profundamente nossas emoções e reações. Esses arquétipos têm o poder de se manifestar em nossos sonhos, mitos, histórias e até em comportamentos cotidianos, guiando nossos pensamentos e ações de maneiras que nem sempre conseguimos perceber. Cada arquétipo carrega consigo um conjunto de características, experiências e dilemas que têm um papel central na nossa vida emocional. No entanto, é preciso entender que os arquétipos não são entidades fixas ou rígidas, mas sim padrões flexíveis que se adaptam às circunstâncias e à psique individual de cada pessoa. Por exemplo, o arquétipo do herói representa não apenas a bravura e a coragem, mas também a luta interna e os desafios que enfrentamos ao longo da vida. Ele está presente em todas as histórias de superação, e, muitas vezes, reflete a jornada emocional que cada um de nós enfrenta ao lidar com nossos próprios medos e limitações. O herói não é apenas alguém que vence batalhas externas, mas também é aquele que enfrenta suas próprias sombras e transforma suas fraquezas em forças. Assim, ao identificarmos o arquétipo do herói dentro de nós mesmos, podemos aprender a abraçar os desafios emocionais com mais confiança e resiliência. Outro arquétipo importante é o da sombra, que é talvez o mais complexo e crucial para o processo de cura emocional. A sombra é composta pelos aspectos de nós mesmos que não queremos ou não conseguimos aceitar. Pode incluir medos, inseguranças, traumas e características que julgamos como más ou indesejáveis. No entanto, a sombra também contém aspectos poderosos de nossa psique que, quando integrados, podem ser fontes de grande força e sabedoria. Jung acreditava que, ao não reconhecermos e aceitarmos a sombra, nos tornamos reféns de nossos próprios medos e limitações, incapazes de viver plenamente e de forma autêntica. A cura emocional ocorre, então, quando conseguimos olhar para nossos arquétipos de forma honesta, reconhecendo e integrando tanto os aspectos mais elevados quanto os mais sombrios de nossa psique. A integração desses arquétipos nos permite entender melhor nossa própria jornada emocional e encontrar um equilíbrio interno. Isso não significa que devemos eliminar nossas sombras ou transformar todos os aspectos negativos em positivos, mas sim aprender a lidar com eles de uma forma que nos permita viver de maneira mais consciente e saudável. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de confrontar sua sombra porque acreditam que isso significaria abraçar aspectos negativos de si mesmas. No entanto, Jung acreditava que, ao enfrentarmos a sombra, abrimos o caminho para uma transformação profunda e curadora. A sombra contém não apenas nossos defeitos e fraquezas, mas também nossas forças inexploradas, que, ao serem integradas, podem nos dar uma sensação de poder e liberdade emocional. Essa é uma das chaves para a cura emocional, a capacidade de olhar para dentro e abraçar todos os aspectos de nossa psique, sem medo ou julgamento. Os arquétipos também podem ser compreendidos como metáforas poderosas que nos ajudam a entender melhor nossas experiências e emoções. Ao observarmos os arquétipos presentes em nossas vidas, podemos identificar padrões de comportamento que não estão mais servindo ao nosso crescimento.
Por exemplo, a presença constante do arquétipo da vítima pode refletir uma tendência a se sentir impotente ou incapaz de mudar a própria realidade. Reconhecer esse padrão pode ser o primeiro passo para nos libertarmos da sensação de impotência e começar a agir de forma mais empoderada. É nesse contexto que os arquétipos se tornam ferramentas poderosas para o autoconhecimento e a cura emocional. Ao trabalhar com os arquétipos, podemos acessar camadas profundas da psique e trazer à tona emoções e pensamentos que precisam ser curados. Além disso, a jornada para integrar esses arquétipos é uma maneira eficaz de enfrentar as emoções mais difíceis de forma construtiva. Quando conseguimos ver a vítima em nós mesmos e aceitá-la, podemos transformá-la na heroína que superará os desafios da vida com coragem e sabedoria. Mas como podemos aplicar esses arquétipos na prática cotidiana? A primeira etapa é a conscientização. Precisamos começar a observar quais arquétipos dominam nossas vidas e como eles influenciam nossas emoções e decisões. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, a escrita de diário ou a análise dos próprios sonhos. Jung acreditava que os sonhos eram uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente e os arquétipos, e que prestar atenção a esses sonhos poderia revelar insights valiosos sobre nossos processos emocionais. Uma vez que identificamos os arquétipos presentes em nossas vidas, podemos trabalhar para integrá-los de maneira mais consciente. Isso pode envolver o confronto direto com as partes da psique que não aceitamos, como a sombra, ou o cultivo de qualidades que desejamos fortalecer, como o herói ou o sábio. A chave para esse processo de integração é a aceitação, aceitar todas as partes de nós mesmos, tanto as boas quanto as que consideramos imperfeitas. Esse processo é gradual e, muitas vezes, requer paciência e compaixão por si mesmo. A cura emocional, portanto, não é apenas sobre lidar com traumas passados ou superar dificuldades imediatas. É também sobre entender as forças profundas que operam em nossa psique e trabalhar para integrá-las de forma que nos permita viver de maneira mais plena e autêntica. Ao compreender os arquétipos junguianos e como eles moldam nossas emoções, podemos começar a transformar nossa relação com o inconsciente, utilizando esses padrões como ferramentas de autoconhecimento e cura. O processo de integrar os arquétipos não é apenas uma maneira de curar velhas feridas, mas também um caminho para nos tornarmos pessoas mais inteiras, mais equilibradas e, acima de tudo, mais livres emocionalmente. A jornada de individuação é, sem dúvida, um dos conceitos mais centrais na obra de Carl Jung. Este processo é descrito como a integração das diversas partes da psique, tanto as conscientes quanto as inconscientes, com o objetivo de se tornar uma pessoa mais completa e autêntica. A individuação, para Jung, não é apenas um processo psicológico, mas uma jornada espiritual e existencial que visa levar o indivíduo a uma maior compreensão de si mesmo e do seu lugar no mundo. Ao longo dessa jornada, o ser humano passa a se conhecer em um nível mais profundo e a lidar de forma mais equilibrada com os desafios da vida. A individuação começa com o reconhecimento da totalidade da psique, ou seja, de que somos compostos por muitas partes diferentes, muitas vezes conflitantes. O ser humano não é uma entidade única e monolítica, mas sim um conjunto complexo de pensamentos, emoções, desejos, e até mesmo de partes ocultas que muitas vezes preferimos ignorar. Esse processo de integração das diversas partes de nossa psique é fundamental para alcançarmos a cura emocional e, consequentemente, a plenitude. A individuação envolve não apenas o reconhecimento de nossas forças, mas também de nossas fraquezas. Um dos maiores desafios dessa jornada é aceitar nossa sombra, ou seja, os aspectos de nós mesmos que negamos ou reprimimos. Jung acreditava que, ao longo da vida, desenvolvemos uma persona, uma máscara social que mostramos ao mundo, muitas vezes ocultando nossa verdadeira essência. A individuação exige que vençamos o medo de olhar para essa máscara e começarmos a nos conectar com o que está além dela, com nossa verdadeira natureza. Porém, a individuação não é um processo fácil. Para Jung, esse caminho envolve confrontar as partes mais sombrias e difíceis da nossa psique, os aspectos que muitas vezes não queremos encarar. Muitas vezes, isso pode envolver um processo doloroso de autoconhecimento, no qual somos desafiados a abandonar velhos padrões de comportamento e crenças limitantes. Mas, ao integrar essas partes sombrias, o indivíduo se torna mais inteiro, mais autêntico e, paradoxalmente, mais livre. A individuação também está intimamente ligada à ideia de aceitar os opostos dentro de nós. Jung acreditava que todos nós possuímos aspectos contraditórios e opostos dentro de nossa psique, como o bem e o mal, a razão e a emoção, a luz e a escuridão. Esses opostos não são antagônicos, mas complementares. Quando conseguimos integrar esses opostos,
conseguimos alcançar um estado de equilíbrio e harmonia interior. A individuação não é sobre a eliminação de um aspecto em favor do outro, mas sobre a aceitação e integração de todas as partes do ser. Esse processo de integração dos opostos pode ser visto como uma metáfora para a própria vida. Ao longo de nossa jornada, nos deparamos constantemente com desafios e contradições, com momentos de luz e de sombra, com vitórias e derrotas. A individuação nos ensina que a verdadeira plenitude não vem da busca por uma vida sem sofrimento, mas da capacidade de abraçar todos os aspectos da nossa experiência, de aprender a viver de forma autêntica, mesmo nas adversidades. Para que esse processo de individuação seja bem-sucedido, é necessário que o indivíduo desenvolva uma forte conexão com seu inconsciente. Isso é especialmente importante porque o inconsciente, segundo Jung, contém as informações e sabedoria necessárias para nos guiar no caminho da individuação. Ao aprender a escutar os sinais do inconsciente, seja através dos sonhos, da intuição ou de outras formas de expressão psíquica, podemos obter insights profundos sobre nós mesmos e sobre os desafios que enfrentamos. É nesse ponto que entra o conceito de símbolos na psicologia junguiana. Os símbolos são a linguagem do inconsciente, e Jung acreditava que os símbolos tinham um papel fundamental no processo de individuação. Eles surgem não apenas nos sonhos, mas também em mitos, artes, religiões e até nas situações cotidianas. Os símbolos carregam significados profundos que não são acessíveis à mente consciente, mas que podem nos ajudar a compreender aspectos mais profundos de nossa psique. Através deles, podemos acessar dimensões de nós mesmos que não estão imediatamente disponíveis para a razão, mas que, quando integradas, podem ser fontes de grande sabedoria e cura. A individuação é um processo contínuo, que nunca chega a um ponto final. Em vez de ser um destino, é uma jornada constante de crescimento e transformação. Jung acreditava que, à medida que o indivíduo avança nesse caminho, ele se torna mais capaz de integrar e equilibrar as forças opostas dentro de sua psique, alcançando uma maior harmonia interna. E, ao alcançar essa harmonia, o indivíduo não apenas encontra cura emocional, mas também a plenitude, que é o estado de ser em que a pessoa pode viver de forma autêntica, sem as limitações de uma vida governada pelas sombras e pelos conflitos internos. É importante destacar que a individuação não é um processo solitário ou egoísta. Para Jung, a individuação leva o indivíduo a um maior senso de conexão com o todo, com o inconsciente coletivo e, eventualmente, com o mundo. À medida que nos tornamos mais inteiros, mais autênticos e mais conectados com nossa verdadeira essência, também nos tornamos mais capazes de nos relacionar com os outros de maneira mais profunda e significativa. A individuação, então, não é apenas um caminho de autodescoberta, mas também de reconexão com o mundo ao nosso redor. A cura emocional, portanto, está profundamente entrelaçada com a jornada de individuação. Ao integrarmos nossas sombras, nossos arquétipos e nossos opostos internos, conseguimos alcançar uma vida mais equilibrada e autêntica. E, à medida que avançamos nesse caminho, nos aproximamos da plenitude emocional, um estado de ser em que aceitamos nossa totalidade e nos libertamos das amarras do passado, dos traumas e das limitações. Esse processo não é fácil, mas é profundamente transformador. E, ao longo dessa jornada, podemos descobrir que a verdadeira plenitude não está em alcançar um estado idealizado de perfeição, mas na capacidade de viver de forma autêntica, consciente e plena, com todos os altos e baixos que a vida nos oferece. A cura emocional, em grande parte, envolve a integração dos opostos internos que coexistem dentro de nossa psique. Carl Jung acreditava que todos nós possuímos uma dualidade fundamental, uma luta constante entre o que somos conscientes e o que está além da nossa percepção. Essa divisão pode ser observada em muitas formas, como a razão contra a emoção, a luz contra as trevas, o consciente contra o inconsciente. Em última análise, a verdadeira cura emocional acontece quando conseguimos integrar essas forças opostas, trazendo à tona todas as partes de nós mesmos, em vez de negá-las ou reprimi-las. O conceito de eu e não eu em Jung se refere exatamente a essa dualidade, onde o eu é o aspecto de nossa psique que está mais próximo da consciência, aquela parte de nós que tem um controle ativo sobre nossas ações, pensamentos e decisões. Por outro lado, o não eu é tudo o que está além dessa consciência. São os aspectos reprimidos, os desejos não realizados, as emoções não expressas e até os aspectos da nossa psique que não aceitamos, como a sombra. Para Jung, a verdadeira cura emocional começa quando conseguimos fazer as pazes com esse não eu, ou seja, quando aceitamos e integrarmos as partes negadas de nossa psique. A ideia de reconciliar os opostos é uma das chaves para uma vida emocionalmente plena. No entanto, essa não é uma tarefa fácil.
O conflito interno é uma experiência universal e, muitas vezes, dolorosa. Ao longo da vida, muitos de nós lutamos contra emoções ou desejos que não conseguimos compreender ou aceitar. Há momentos em que nos sentimos divididos, como se estivéssemos em uma batalha interna constante, tentando alinhar nossas ações e desejos com o que achamos correto ou socialmente aceitável. O sofrimento emocional muitas vezes surge desse conflito. O medo, a culpa, a vergonha e até a raiva são manifestações dessa luta entre o eu e o não eu. A cura emocional, portanto, envolve o reconhecimento e a aceitação desses conflitos internos. Quando conseguimos entender que essas forças opostas dentro de nós são parte de um todo, começamos a perceber que a cura não está em eliminar essas partes conflitantes, mas em encontrá-las e integrá-las. Isso exige coragem, pois muitas vezes enfrentamos aspectos de nossa psique que preferiríamos ignorar. No entanto, ao fazer isso, abrimos o caminho para uma vida mais autêntica, mais harmoniosa e mais equilibrada. A aceitação do conflito interno é um passo essencial nesse processo. Jung acreditava que não podemos simplesmente suprimir os aspectos da psique que consideramos negativos. A negação de qualquer parte de nós mesmos só cria mais resistência e sofrimento. Quando resistimos a algo dentro de nós, seja uma emoção, um desejo ou uma parte de nossa personalidade, estamos criando um campo de batalha interno, onde a paz e a harmonia ficam cada vez mais distantes. A verdadeira cura acontece quando conseguimos olhar para dentro, reconhecer esses conflitos e aceitá-los como parte de nossa totalidade. Esse processo de aceitação e integração não significa que devemos ceder a tudo o que nos passa pela mente ou pelo corpo. A cura emocional não é sobre abandonar nossos princípios ou deixar que nossos desejos inconscientes nos dominem, mas sim entender de onde eles vêm e como podemos coexistir com eles de maneira saudável. Por exemplo, sentir raiva não significa ser uma pessoa raivosa, e ter medo não significa ser uma pessoa fraca. Esses sentimentos fazem parte da experiência humana e podem ser integrados de forma construtiva, sem que precisemos rejeitá-los ou nos afastarmos deles. A aceitação do conflito interno leva à construção de uma nova relação consigo mesmo. Quando nos permitimos ser mais gentis conosco, sem as pressões de sermos perfeitos ou de estarmos sempre no controle, começamos a viver com mais autenticidade. A cura emocional está, em última análise, na capacidade de abraçar tanto nossas forças quanto nossas fraquezas. A jornada de cura emocional é uma jornada de autoaceitação, onde aprendemos a lidar com as imperfeições, com as falhas e com os aspectos mais difíceis de nossa psique, sem medo de que isso nos torne menos do que somos. Ao integrar as partes opostas de nós mesmos, alcançamos o equilíbrio emocional. A harmonia interna não significa a ausência de conflito, mas a capacidade de reconhecer e aceitar as diferentes partes de nossa psique e de encontrar formas de lidar com elas de maneira construtiva. Jung acreditava que esse processo de integração é essencial para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. Ao longo da jornada de individuação, aprendemos a lidar com nossas sombras, nossos desejos inconscientes e nossas fraquezas, transformando-os em fontes de força e sabedoria. Essa integração das polaridades é o que leva à verdadeira plenitude emocional. Plenitude não significa ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de aceitar as dificuldades e encontrar significado e aprendizado em meio a elas. A plenitude emocional surge quando conseguimos viver de forma autêntica, sem lutar contra nós mesmos, sem esconder partes de nossa psique. Quando conseguimos unir o eu e o não eu, quando conseguimos integrar todos os aspectos de nossa psique, alcançamos uma paz interior que nos permite viver de maneira mais equilibrada, mais consciente e mais inteira. A verdadeira cura emocional, portanto, não é sobre eliminar a dor ou os conflitos, mas sobre aprender a lidar com eles de forma integrada e harmoniosa. É sobre aceitar que, como seres humanos, somos complexos e contraditórios, e que essas contradições são uma parte essencial de quem somos. Ao aprender a integrar nossas sombras, nossos medos, nossas fraquezas e nossas forças, chegamos a um lugar de equilíbrio emocional, onde podemos viver de forma mais plena, mais autêntica e mais conectada com a nossa verdadeira essência.